e agora estamos aqui no fogo, uma das áreas mais importantes do desempenho da construção civil, né? Estamos falando de segurança, da vida das pessoas, né? E aí, estamos aqui com o professor Roberto Cristi, coordenador do Laboratório de Segurança contra Incêndio aqui do ITT Performance da Unicinos. Roberto, explica rapidamente o que consiste a segurança contra incêndio dentro da norma de desempenho e das normas correlatas de instruções técnicas de corpo de bombeiro e tal. Enfim, nós temos normas técnicas de abrangência nacional, instruções técnicas de abrangências estaduais e até alguns decretos, leis municipais. Como que todo esse negócio converge na segurança contra incêndio? Basicamente, a segurança contra incêndio é dividida em duas áreas, né? Então, nós temos uma área que é reação ao fogo e a outra área que é resistência ao fogo. A reação ao fogo é o princípio do incêndio, como se comportam os materiais no princípio do incêndio. Posteriormente a isso, nós temos a resistência ao fogo, ou seja, já aconteceu uma generação, uma queima, né, generalizada dos materiais, e eu vou para a resistência ao fogo. Então, no caso aí da Dundum, né, o produto Dundum, ele é aplicado no sistema, onde o sistema deve ter resistência ao fogo. Deve ter a capacidade de isolar aquele fogo num ambiente, né, que a gente chama muito de compartimentação. Daí as normas pedem um requisito de compartimentação do sistema de vedação vertical, do sistema horizontal e assim por diante, né. Então, conceitualmente, assim, as normas, elas estabelecem requisitos específicos para essas duas áreas, né? Perfeito. E quando a gente entra, né, nas normas e leis, a gente não tem, né, Júlio, uma aprovação e reprovação do sistema. A gente classifica, né? O sistema tem uma certa resistência ao fogo, que é dada em minutos, né? A gente faz o ensaio aqui no Ciforno em tamanho real, né? Estamos falando de amostras aí de 9, 10 metros quadrados, tamanho real, né, seguindo uma curva internacional de incêndio, a curva ISO 834, né, Júlio? E aí a gente tem um resultado em minutos, quanto que a parede, aquele sistema resiste ao fogo, né? E aí com esses valores o projetista pega e coloca na sua edificação. Fala um pouco dos resultados das paredes com o composto polimérico Dundum. Como que eu, projetista, posso consultar esses resultados e usar nos meus projetos? Então, professor, o projetista pode contatar a Dundum, né, e nós vamos fornecer os laudos técnicos que foram desenvolvidos aqui no ITT Performance para 4 diferentes tipos de blocos, né? Nós temos o bloco cerâmico com furo na vertical, nós temos blocos cerâmicos, os tijolos, né, com os furos na horizontal, bloco de concreto celular e bloco de concreto. Para o caso, por exemplo, né, de tijolo 6 furos, ou seja, os blocos cerâmicos com furo na horizontal, nós temos para corta-fogo 180 minutos de resistência. 180 minutos, famoso 3 horas. 3 horas de resistência ao fogo do tijolo, né? Resistência ao fogo. E qual é o outro? Nós temos aí o furo vertical, né, com 120 minutos, corta-fogo. 2 horas o furo vertical. Nós temos o bloco de concreto, claro, também tem furo na vertical, corta-fogo 120 minutos. Também 2 horas. E o bloco de concreto celular autoclavado com 240 minutos para corta-fogo. 4 horas. Então, ou seja, dependendo da minha necessidade, da minha edificação, basicamente a gente divide essa necessidade em risco e altura, né? Então, dependendo da altura do prédio e o risco de incêndio, risco baixo, médio e alto, a gente vai ter que usar uma parede com essas especificações, né? Roberto, também tem uma outra classificação que a gente faz, que é não só o corta-fogo, mas o para-chama. Qual é a diferença do corta-fogo para o para-chama? Importante isso. O sistema que a gente está analisando com relação à resistência ao fogo, eu vou ter que avaliar 3 parâmetros: isolamento, estabilidade e estanqueidade. Então, são esses 3 requisitos atendidos no tempo requerido. Estabilidade é fácil de nós entendermos, né? É a ruína. Deformações excessivas que vão causar danos, né? Isolamento, tu está comentando isolamento térmico, né? Isolamento térmico. A temperatura não pode passar de um compartimento. Está pegando fogo nesse quarto, não pode... quem está no quarto ao lado sentir uma grande elevada. temperatura. E estanqueidade é a fumaça, os gases quentes, né? Isso. Pelas diferenças de temperaturas que vai ocorrer nesse elemento, eu vou ter deformações e logo fissuras. Então, essas fissuras não podem deixar passar gases quentes que sejam possível a inflamação no cômodo adjacente. Inflamação de algum material combustível no outro cômodo.
né? Tendo esses 3 itens, então, atendidos, nós temos os sistemas de vedação vertical resistente ao fogo, né? Então, quando o Júlio fala ali, o sistema ali deu 120 minutos de resistência ao fogo, ele está dizendo que aquele sistema deu 2 horas sem ocorrer colapso, sem ocorrer inflamação, perda de estanqueidade, a passagem de gás quente e a perda de isolamento térmico, né? Perfeito. Ou seja, por 2 horas, essas 3 propriedades simultaneamente. Perfeito. E se a parede, né, o sistema de vedação vertical, ele pode também ser para-chama. Então, ele não vai ruir, pode ter a fissura, porém não passa a chama. Não há inflamação no lado adjacente. Porém, a temperatura na face do sistema pode ultrapassar um determinado parâmetro normativo. Ou seja, o para-chama atende 2 das 3 propriedades. Isso atende aí. Estabilidade e estanqueidade. Estanqueidade. E não atende isolamento térmico. Perfeito. Então, sempre o para-chamas, o tempo será superior ao corta-fogo. E cabe ressaltar, né, que parece assim que não é tão claro isso, não me dá segurança isso. Porém, a temperatura que a gente está falando que não pode passar no lado oposto é 200 graus aproximadamente. Então é muito difícil nós termos materiais na construção civil que vai inflamar com essa temperatura. Agora, gás quente não. O gás quente pode inflamar, então eu vou testar. Por isso que estanqueidade e estabilidade são os requisitos. Entendi. E Júlia, pergunta que não quer calar, né? Ou seja, estamos vendo todos esses ensaios aqui, né? A curva ISO, para quem não conhece, a curva ISO 834, que é por onde a gente faz o ensaio, chega a mais de 1000 graus Celsius, né? Depende, é uma curva que vai aumentando a temperatura ao longo do tempo, né? Então, enfim, pode chegar a mais de 1000 graus Celsius ao longo do tempo. E a gente tem aquela informação que a resina, que o composto polimérico Dundum é polimérico, como o nome já diz, ou seja, tem polímeros ali dentro. E o polímero resiste a temperaturas muito baixas, né? De fusão, ali, de queima. Então, como que a Dundum se comporta nessa parede, dentro de um forno que vai a 1000 graus Celsius e ainda resiste a 2 horas, 1h30, 2 horas de resistência ao fogo, até 4 horas, né? Na parede com bloco celular. Como que tu explica essa aparente ambiguidade? Vamos lá, professor. Bom, tem 2 coisas que são extremamente importantes serem observadas, né? Primeiro, nós estamos avaliando nesse ensaio o sistema, né, composto pelo produto Dundum, sim, mas não só. Né? Nós temos o bloco, nós temos o revestimento de argamassa, né? Então, é o sistema que está sendo avaliado. Então, isso é fundamental de ser observado. A Dundum está protegida dentro do sistema. Está protegida pelo revestimento, né? Então, faz parte do sistema, né? Além do que o próprio bloco, né? Como nós temos uma junta milimétrica, o produto não fica diretamente exposto, né? Num caso desse, de situação de incêndio. Agora, outro aspecto fundamental de ser considerado é que a Dundum atende a norma NBR 16590, que é a norma do composto polimérico para a construção de sistema de vedação vertical, né, tanto interno quanto externo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a resina acrílica que compõe o produto é uma resina acrílica do tipo estirenada. Então ela já apresenta, né, um desempenho e entrega um desempenho superior, tanto em termos de desempenho térmico quanto outras propriedades, inclusive de durabilidade. Então nem pensar aquela brincadeira, vou chamar de brincadeira que se faz, às vezes já vi gente fazendo, que é pegar um pouco de resina e com isqueiro, pega fogo e tal, ou seja, some a resina ali e tal, não serve, nem pensar fazer isso. Esse na verdade, primeiro não se trata de um ensaio normatizado, né, e acima de tudo, ele não configura, né, um uso da edificação como a gente avalia nesse tipo de ensaio. Não representa nada para nós. Não. Tá bom. Então, pessoal, estamos aqui com o Matheus Donadello, é o analista da parte de segurança contra incêndio do ITT Performance aqui. Matheus, quais são, dentro dos critérios que a gente viu, né, para segurança contra incêndio, na parte de resistência ao fogo, quais são os parâmetros e como a gente faz essas análises para determinar qual é o critério, quando chegou, quando aconteceu aquele critério, né, dentro de um tempo? E quais são as normas que a gente utiliza para fazer essa avaliação da segurança contra incêndio nas nossas estruturas ou nas nossas vedações, né?
Então, basicamente, em sistema de vedação vertical, a gente vai usar duas normas, né? A de vedação, né? Sistema de vedação sem função estrutural, que é a 10636, que é o que se aplica por causa da Dundum, e depois tem a 5628, que é com função estrutural. Explicando um pouquinho, então, com função estrutural, a gente vai ter a parede de vedação aqui, de 3 metros por 3 metros aproximadamente. E estabilidade, na verdade, os critérios de estabilidade, estanqueidade e isolamento para ambos as normas são os mesmos, né? Então, eu posso falar geral das duas e depois eu explico a diferença, acho que fica mais fácil. Então, a estabilidade, a gente vai avaliar se ela não ruiu durante todo o período de ensaio. A estanqueidade, a gente vai avaliar se teve uma fissura e se a fissura deixou passar gases quentes capazes de inflamar um chumaço de algodão, que é normatizado, ele tem um tamanho certo, granulometria, e a gente deixa ele seco em estufa antes do ensaio. E depois tem o isolamento térmico, que a gente mede através de 5 termopares distribuídos em posições intermediárias específicas da norma. A média desses termopares não pode exceder 140 graus, mais a temperatura ambiente inicial do ensaio. E, então, essa avaliação da isolação térmica na média. E ainda em qualquer ponto desses 5 termopares, ou em pontos que serem críticos durante o ensaio, não podem exceder 180 graus, mais a temperatura inicial do início do ensaio. Esses 3 critérios, então, são iguais para as duas normas. O que muda aqui na de vedação, por exemplo, que é a 10636, no caso da Dundum, a gente vai ter 3 esferas a uma altura de 1,40 a partir da base da amostra, que vão impactar 20 joules nela. Então, Matheus, quer dizer que depois de todo o período de ensaio com aplicação de carga, a gente retira-se a carga no sistema e reaplica a carga posterior 24 horas. Isso. E caso alguma coisa ocorra, caso haja ruptura do sistema ou uma falha estrutural, o que acontece? Aí, então, a gente vai considerar só 80% do tempo de ensaio, né? Se ela ruir após 24 horas, a gente considera só 80% do tempo de ensaio. E se ela ruir durante o ensaio, aí a gente não tem como replicar a carga, né? Então é aquele tempo lá que a gente já determinou no primeiro dia. Perfeito. Então a gente viu aí então os requisitos aí específicos para a segurança contra incêndio na parte de resistência estrutural. Desempenho acústico, né, que é um item pouco conhecido de verdade pelos usuários, pelas empresas, pelos profissionais da construção civil, mas ao mesmo tempo é um item de grande preocupação no dia a dia. A turma sente mais esse desempenho, se há um maior ou um menor desempenho no seu dia a dia dentro da sua edificação. E não tem ninguém melhor para falar sobre esse assunto que a professora Maria Fernanda, que é especialista em acústica, também é coordenadora aqui do ITT Performance. E Maria Fernanda, estamos dentro da câmara acústica aqui do ITT Performance, né? Sim. E hoje nós falaremos sobre o ruído aéreo. Se puder, fala um pouco da acústica dentro das edificações, a diferença do ruído aéreo para o impacto, enfim, fala um pouquinho para nós aí nessa introdução. Legal, assim, eu vou até começar puxando uma coisa que tu falou, que é do que o usuário percebe na questão de acústica, e ele só vai perceber isso depois que está morando. Aliás, ele só vai perceber isso depois que o vizinho também estiver morando. Né? Então, ali a gente já vê que é uma área bastante sensível e também de difícil correção depois que o usuário já está lá dentro. Né? Aqui a gente está, então, numa câmara, são duas, na verdade. Essa aqui é a câmara de recepção, que a gente chama, e lá, então, do outro lado é a câmara de emissão do ruído e recepção do ruído. Aqui é que a gente chega à conclusão de o quanto que vai isolar uma parede, por exemplo, ou quanto vai isolar uma janela, ou quanto vai isolar aquela janela naquela parede, também é por aí, né? Na questão da acústica, a gente vai na edificação, né? Vamos dividir em dois meios de propagação ali, que é o ruído aéreo. O ruído aéreo vai ser as pessoas conversando, o equipamento de áudio do vizinho cada vez mais potente. Hoje a gente tem, por exemplo, um problema, né? Porque quando
quando essas normas foram feitas, isso lá na Europa, muito tempo atrás, o equipamento de áudio máximo do vizinho era um radinho, hoje pode ser um subwoofer. Eu posso ter um home theater dentro da casa, então a necessidade de isolamento é muito grande e crescente. Esse é o ruído aéreo, né? Essa necessidade. O ruído de impacto, então, vai ser aquele ruído que vem do impacto choque mecânico, então de alguma coisa que cai, das pessoas caminhando lá em cima, alguma coisa batendo, por exemplo, na laje, que esse é o mais normal. Né? Entrando um pouco mais aqui no sistema, né? Como tudo no desempenho a gente avalia o sistema e não o produto em si, né? A parede com o composto polimérico, ela está ali para isolar dentro do desempenho acústico, isolar o ruído aéreo, então nada que vem com impacto, né? Bom, tem um pouco a ver com impacto também, mas vamos desconsiderar. Ruído aéreo. O que o composto polimérico ali dentro da parede pode influenciar ou não no ruído aéreo, principalmente aquela questão da junta vertical não preenchida. Muita gente olha aquela junta não preenchida e diz, vai passar o som, né? O que tu acha sobre isso? O som passa de qualquer maneira, agora é a quantidade desse som que vai passar que a gente está falando. A gente quer reduzir essa quantidade de som que passa. E é interessante, porque as pessoas comparam uma alvenaria feita com argamassa Dundum, né? Nessa alvenaria, os tijolos, os blocos, os tijolos são colocados em contato molecular. Então essa junta é bem reduzida em comparação a quando as pessoas fazem uma alvenaria e deixam aquela junta, aquele espação ali de junta, né? Com a argamassa Dundum, os blocos estando em contato e recebendo o revestimento, né? Então essas alvenarias elas vão ter um desempenho acústico melhor do que aquelas que têm o bloco com a junta não preenchida. Então são coisas bem diferentes, não dá para concluir só olhando e dizendo não tem, a junta não preenchida, mas no caso da Dundum, ela não é preenchida, mas não é vazia. Né? Porque tem o contato dos blocos. E nós também temos argamassa de revestimento, né? Que bem ou mal acaba penetrando em algum poro que ainda possa ter, né? E os resultados, não sei, né? Tu, além de coordenadora do ITT Performance, também é especialista e sempre foi coordenadora do laboratório de acústica, né? Então, os resultados, as análises que vocês fizeram aqui, referente a isso com o composto polimérico da Dundum. A Dundum fez ensaios bem completos, né? Ele fez ensaios bem completos porque utilizou o material, a massa Dundum, para diferentes tipos de bloco nas alvenarias, né? E é claro que o que a gente viu é que a massa Dundum preservou as características de uma boa alvenaria, quer dizer, uma alvenaria construída adequadamente. O que nós vimos foi realmente a influência da massa do bloco, então, nesses resultados. O que é a massa, né? É justamente quanto que tem para a acústica, a gente considera quanto que tem em quilogramas por metro quadrado. Né? Nesse caso, a gente vai considerar um sistema pesado, né, que a gente consegue prever pela massa, aquele que tem pelo menos 100 kg por metro quadrado. A partir de 50 a gente até consegue também, mas os valores mais exatos de uma estimativa teórica vão ali 100 kg por metro quadrado, então de parede, de alvenaria. Né? Então deu muito bem, ou seja, a massa Dundum consegue dar uma boa adesividade para os blocos e mantém a parede coesa, né? Porque no ensaio de acústica, tu me corrige, Maria Fernanda, a gente consegue pegar muita falha, né? Deixou na execução uma fresta, está mal preenchido aqui numa argamassa convencional e tal. No ensaio acústico pega, ali naquela fresta vai ter um ponto de fuga acústico, né? E tal. Com a Dundum não aconteceu muito isso. Não aconteceu isso, a execução foi feita de uma maneira bem adequada, ficou uma alvenaria muito bem executada, né? Claro que a gente não pode comparar uma alvenaria bem executada do modo convencional com uma mais executada de uma outra maneira, né? O que a gente pode dizer é que nós temos ali resultados que variam de 41 até 46 dB do RW, né? Que é o índice que a gente vai levar para o projeto. Isso são resultados muito bons e são coerentes com a massa dos blocos que foram testados, né? Eles receberam revestimento, né? Argamassado, isso aí tem todo no catálogo da Dundum. Perfeito. 41 a 46 na acústica a gente nunca diz que aprovou ou reprovou, a gente diz o valor, né? E aí o projetista pega isso aí e coloca no seu projeto. 41 a 46 está ótimo para edificação residencial, né? Pega praticamente todos os casos, né? Tá bem. Para a norma brasileira, tá bem.
né, digamos que atende, e aí é o projetista mesmo que tem que tomar as decisões na hora. O que a gente pode dizer é que a massa Dundum tem todos os dados para que o projetista faça um bom projeto acústico. Perfeito, muito bom. Então, qualquer dúvida, pessoal, sobre acústica, térmica, habitabilidade em geral, professora Maria Fernanda. Obrigado e seguimos. Valeu!